Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Mais uma vez. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus por nos encontrarmos mais uma vez na sua casa, essa sim casa de oração, para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Pastor, o que é que o senhor vai pregar? A palavra, não é isso? Pregue a palavra, e nós temos que nos alimentar dela. E como é maravilhoso, eu não esperava que ia ser tão rápido, pastor Daniel, olha, vou lhe convidar e tal. E foi justamente nesse tema que nós amamos, e a igreja tem que amar e respirar missões. E o nosso tema é Eu Vou Discipular. E nós não podemos falar de discipulado, de discipular, sem falar em discípulo. Porque quem discipula são os discípulos. E quantos discípulos do Senhor nós temos aqui nessa noite? Discípulos e discípulas, não é isso? E nós louvamos a Deus porque essa igreja, ela tem compreendido o chamado do Senhor. E nós vivemos um tempo onde nós não estamos compreendendo o que é ser igreja. Muitos de nós não compreendemos a palavra igreja. Igreja, ela é uma palavra, eclésia, igreja chamada para fora. Eclesia, isso significa a palavra igreja, chamada para fora. E o que é que nós estamos fazendo? Chamando o povo para onde? Para dentro da igreja. E o que é que nós estamos fazendo? Nos acostumamos dentro das quatro paredes, como é maravilhoso, viu, pastor? Quando eu vim de Maracás, e eu fiquei sabendo que as igrejas de Jequié, quase todas têm ar-condicionado. Eu falei, pronto, vou me sentir em casa. Olha que eu sou de Jequié, né? Mas isso é maravilhoso, isso é bom, que a gente puder colocar de melhor no templo, nós colocamos. Mas não para nos acostumarmos e cairmos nesse modismo, vamos dizer assim, de ficarmos dentro da igreja. Porque o Senhor nos chamou para pregar a sua palavra. Nós nos reunimos da igreja para aprendermos da palavra, para nos enchermos mais de Deus, para ir para o campo de batalha, que talvez esse campo seja a sua casa, talvez esse campo missionário seja a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado. Eu não sei qual o campo missionário, mas eu quero te dizer que dentro da sua casa talvez existe uma África, o qual todos os missionários, não sei agora, mas antes todo mundo só queria ir para a África. Todo mundo só queria ir para a África. E a gente esquece que talvez dentro do meu lar tem uma África. Talvez dentro da minha família existe Áfricas. Dentro da minha cidade existe Áfricas. Nós temos que abrir os nossos olhos e pedir ao Senhor, Senhor, eu não estou aqui neste lugar no qual o Senhor me enviou em vão. Porque eu creio que em tudo Deus tem um propósito. Se você está trabalhando neste lugar, nesta empresa, Deus tem um propósito na sua vida, naquele lugar. Às vezes nós nos omitimos quando um parente nos chama e fala assim, vai lá no meu aniversário. Aí você sabe que lá vai ter bolo, vai ter música mundana, né? Vai ter aqueles que gostam de chupar uma tampilha, né? E vai ter essas coisas que a gente não nos agrada.
Não vou não. Sinto muito, mas você tem que ir e fazer a diferença naquele lugar. Minha avó morreu com 93. Acho que o pastor Júlio conhecia ela. Elza Melo, né? Há poucos aqui conheceu. Elza Melo. Ela ia para todo aniversário da família. Tomava sua Coca-Cola, comia o seu bolo, dava risada, orava e pronto. Até hoje, numa reunião de uma família, todo ano novo, canta Natal, canta a música Te Agradeço, que ela cantava essa música. Então, queridos, aonde estivermos, nós somos representantes do reino, embaixadores do reino. E aonde estivermos, temos que fazer a diferença. Mas isso não tem sido notório no nosso meio, aonde escândalos e mais escândalos nós percebemos e sabemos, onde as pessoas dizem: o pastor não tem nada a ver com minha vida cá fora, não é isso? Mas pois é, meus queridos, eu sou o pastor Júnior Melo, estou ali na Igreja Batista Betânia, congregamos lá, estamos esperando uma direção de Deus para retornar a pastorear. Está ali minha esposa, Leia Melo, ali, também a minha sogra Bernardina, ali uma de laranja, outra de rosa. Nós somos pais de 3 Marias, Maria Lívia, Maria Catarina e Maria Helena, uma de 18, uma de 13 e outra de 10, vai completar ainda, né? 11. As nossas princesas. Estamos aqui em Jiquié e o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. E aí nós temos esse tema dado pela nossa Convenção Batista Baiana, eu vou discipular. Que maravilha! Nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto aí, Mateus 28, verso 19. Todos acharam? Vamos ficar em pé para ler a palavra. Eu estarei lendo e logo após a igreja toda estará lendo também. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos ou nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja? Vamos lá? Portanto, Senhor Deus amado, eis aí a Tua palavra, que ela venha falar profundamente ao nosso coração, não aquilo que queremos tanto ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Bem sabemos que existe neste lugar pessoas com mais de 20, 30 anos de evangelho, Senhor, mas a cada momento, independente do tempo que temos de convertido ao Senhor, nós precisamos aprender. Porque a Tua palavra, ela se renova a cada dia, cada manhã. Cada vez que abrimos a Tua palavra, nos encontramos como pecadores e carentes da Tua graça. Usa o Teu servo, Senhor, como Tu queres, que ele diminua e o que o Senhor cresça. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Diga para ele que bom que você veio. Bom que você veio. Glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos, quando o Mestre, o nosso Senhor Jesus, andou aqui nessa terra,
Ele não apenas ministrou para multidões, mas também ele ministrou para homens e para mulheres. E ministrou a esses corações e chamou para se tornar também seus discípulos. E esse mesmo chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ecoa através dos séculos até o dia de hoje. Penso eu que no mesmo tempo que o Senhor chamou Isaías e disse: quem há de ir por nós, a quem enviarei? O Senhor ainda anda procurando pessoas assim. E espero que nessa noite você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, e o Senhor chama homens e mulheres para ser seus discípulos. Como eu falei, nós não podemos falar de discipular ou discipulado sem falar em discípulo. Porque é o discípulo que vai fazer o discipulado. É eu e vocês que vamos exercer o papel de discipulador. E o que é ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus, em primeiro lugar, é renunciar a si mesmo. É tomar a sua cruz, conforme está em Mateus 16, 24. Meus queridos, renunciar a si mesmo, para muitos, é muito difícil. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quantas vezes nós não renunciamos nada? Quantas vezes eu dou mais importância, acho mais relevante os meus filhos cursar uma boa faculdade, e isso é muito bom. O meu filho ser um médico, minha filha ser uma advogada, ou qualquer outra profissão, ou qualquer curso universitário. Mas eu não quero que meu filho seja um missionário ou um pastor. Pode ser os dois, pode. Mas nós ressaltamos mais os títulos. Lembro-me agora, lá no Seminário Batista do Norte do Brasil, lá em Recife, lá a gente chamava Capela, a igreja, e o meu professor de várias matérias foi Ademar Pagli. Ele era pastor da Igreja Batista Casa Amarela. Não sei nem se está vivo ainda, né? Nunca mais tive contato, não sei. Então, ele chegava dentro da classe, dentro da sala de aula, falava indignado. Eu falei: é o quê? E ele fala mesmo: não, porque quando vem alguém pregar aí na capela, eu fico indignado. Por quê, pastor? Porque eles falam logo: está aqui o doutor fulano de tal, mestrado em Harvard, doutor nisso, doutor naquilo, e fez isso, e fez aquilo, e pastor. Então o título de pastor vem por último, não tem relevância. Nós convidamos um pastor para pregar. A gente não quer saber se ele estudou em Harvard, se ele fez doutorado, mestrado, se ele estudou isso, estudou aquilo, que ele estude. Aí ele fala: eu fico indignado com isso. Queridos, negar a si mesmo é deixar de fazer aquilo que eu quero para cumprir o que Deus quer. É se esvaziar de si mesmo e procurar se encher do Senhor. E aí nós vimos a outra questão, nesse mesmo texto que diz: e tomar a cruz. Tomar a cruz é viver no dia a dia fazendo as escolhas certas que agradam a Deus, sem importar com as consequências. Quantas vezes no trabalho nós tomamos decisões para não chatear o patrão, nós tomamos aquela decisão, mas nós estamos desagradando a Deus por causa daquela decisão. Mas eu vou perder o emprego, foi Deus que Ele colocou lá, Ele garante. Então as nossas atitudes, ser discípulo, é renunciar a si mesmo, é negar, é tomar a sua cruz,
é deixar tudo para seguir a Jesus, é amar Jesus mais do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. E hoje, as pessoas parecem que não compreendem o que é ser discípulo do Senhor. Às vezes a gente usa mais a palavra crente. Eu acho que a gente poderia usar a palavra ali um discípulo de Jesus, ali uma discípula do Senhor. Mas a gente se acostumou, e cada questão histórica e tudo, a gente acostumou chamar de crente, de cristão, pequenos cristos. Mas discípulo, como o Senhor chamou aqueles que o seguiam, eu acharia que cairia bem melhor. Mas vamos continuar. Então Jesus, ele também chama os seus discípulos. E quem foram os primeiros discípulos do Senhor? Foram pessoas comuns, pessoas imperfeitas. Esses foram os discípulos do Senhor, que segundo Marcos 4, 18, 22 nos fala sobre isso. Era cobrador de impostos, pescadores, né? Judas, que era tesoureiro ali do grupo, depois todo mundo sabe o que. Nada contra, cadê o tesoureiro da igreja? Nada contra o tesoureiro da igreja, não é? Então Judas era tesoureiro, e os outros tinham outros, mas Jesus os chamou aqueles homens que ninguém dava nada. Ninguém dava nada. E assim, nós não temos esse comportamento, essa atitude. Às vezes a gente chega na igreja, olha para aquele que é mais capaz, aquele que fala bem, beleza, certinho. Mas existem irmãos e irmãs dentro da igreja que nós não damos nada, mas precisam ser lapidados para servir ao Senhor. E assim Jesus fez com aqueles homens. Jesus chamou aqueles discípulos. Ele os escolheu e os preparou para o ministério. Ele os enviou para pregar e fazer discípulos. E aí, o que é fazer discípulos? Será que Jesus nos chamou, nos trouxe para a luz, vamos dizer assim, para a maravilhosa luz, só para estarmos aqui na igreja, para lermos a palavra, para adorarmos? Não. Jesus me chamou e te chamou com um propósito. E parece que nós estamos tão preocupados em irmos para o céu, que esquecemos da nossa missão na terra. A nossa missão na terra é pregar a palavra do Senhor. Não só mas o pastor está na igreja, ele estudou, é ele que vai pregar. Não, ele está aqui para instruir, para ensinar. E nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Imagine, irmão, se você colocar no seu coração um propósito. Ainda estamos no mês de julho. E aí o pastor vai capacitar você. E aqui a igreja tem, vamos supor, 100 membros. Não sei, 100 membros. E cada membro desse coloca diante do Senhor discipular uma pessoa. Até o final do ano ou mais. Para que essa pessoa, porque não é você nem eu que vai convencer ela do pecado, do juízo, da justiça. Nós não somos o Espírito Santo. Mas ela tem que ser ensinada, ela tem que ser discipulada. Você tem que orar. E aí essa pessoa se converte. 100. Vamos lá que 80 se converte. Olha o ano que vem, pastor, 180 nessa igreja. Só ouvi um glória a Deus, né? Amém, irmã, glória a Deus. Mas sabe por que não acontece isso? Isso não acontece aqui nessa igreja, né? Isso acontece em Jiquié e na Bahia. Porque eu espero só do pastor. Porque eu só espero daquele grupo de evangelismo, que eu acho uma coisa bênção. Mas porém, eu não concordo muito, porque todo mundo aí é evangelista. Todo mundo aí é para discipular. Todo mundo aí é para evangelizar. Não só é aquele grupo, não. Aí a gente fala, não, porque lá tem um grupo específico de evangelista. E você quer ver, você percebe que são poucas pessoas que se colocam à disposição para participar desse grupo de evangelismo. Porque é uma dificuldade renunciar o domingo à tarde.
porque é uma dificuldade renunciar àquele feriado que eu poderia dar um passeio, porque vai ter evangelismo. É uma dificuldade muito grande. Então, queridos, Jesus enviou os seus discípulos, depois de todo o treinamento, depois de ter escolhidos e capacitados, Ele enviou para evangelizar e fazer discípulos. Mas o que significa realmente o discipular, o discipulado? Nada mais é, irmãos e irmãs, do que compartilhar as boas novas do Evangelho. Conforme Mateus 28:19. É ensinar, é instruir a palavra do Senhor. É modelar o caráter de Jesus em nossas vidas também. Porque a gente está aqui, o pastor lhe capacita, ou o irmão que vai estar aí capacitando você para poder evangelizar, para poder discipular. Mas o caráter de Jesus, ele precisa estar em nossa vida. Porque eu canso de dizer que as pessoas aí fora, irmãos, irmãs, pastores, né? Um abraço para os pastores presentes. As pessoas aí fora, elas não estão dando muita importância se você sabe muitos versículos decorados, se você já leu a Bíblia toda, se você vai tantos dias na igreja. Não! Sabe o que é que as pessoas estão preocupadas aí fora? Estão certíssimas. É se essa palavra que nós tanto lemos está fazendo efeito na minha vida. Está causando uma transformação. Está causando uma metanoia, que é uma mudança de mente. É isso que as pessoas estão esperando. E quando nós formos discipular, pasmem vocês, que elas vão estar preocupadas com a palavra, mas muitos também vão estar preocupados com o seu procedimento. Não é? Na igreja não cabe aquele ditado que diz: faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Não cabe isso. Jesus não falou isso, né? Ainda tem gente que fala, está na Bíblia. Não está não, né? É você viver a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil, e não é fácil mesmo. Não é fácil. Mas nós, como discípulos do Senhor, para gerarmos outros discípulos, através do discipulado, nós temos que estar na palavra de Deus. Amém? Modelar o caráter de Jesus em nossas vidas. É isso que nós temos que fazer. Como discípulos do Senhor, reconhecemos Jesus como Senhor e Mestre, submetendo a nossa vida, a nossa vontade, a autoridade do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Eu costumo dizer que todos nós temos o pecado de estimação. Sabe aquele brinquedo que a gente guarda, ou alguma coisa de estimação que ninguém toca? Não é? Muitas vezes nós temos esse pecado de estimação. Não, esse aqui, Deus, é aquele pecado que nós lutamos para largar. É aquele espinho na carne que nós temos. É aquele barril de pólvora que não tem nem mais pavio, quando olhar já estourou. Nós temos esse pecado que muitas vezes nós agarramos, e é esse lado que Deus quer trabalhar. É nessa parte da sua vida que Deus quer trabalhar. O que a Bíblia fala é: quem rouba não rouba mais, quem mente não mente mais. Não é mentir mais não, é largar de mentir, entendeu? Não é para mentir mais, é para largar de mentir. E nós temos que nos submetermos à autoridade do Senhor e à vontade do Senhor em todas as áreas da nossa vida, para sermos verdadeiramente discípulos do Senhor, para sermos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a nos tornarmos discipuladores. Engraçado que já em 2001, segundo semestre de 2001,
eu já ouvia falar sobre isso. Eu fiz ETED, Escola de Treinamento Discipulado, lá no Jocu, no Ceará. E lá, não sei ainda, não sei agora, mas trabalhávamos essa questão de discipulado, de discipular, discipulador, né? Todas essas questões. E a gente já ouviu falar sobre isso. Então, Jesus, ele escolhe os seus discípulos. E ele também, ele tem uma ordem, dá uma ordem para o discipulado. Portanto, ide, ensinai todas as ações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ordena que façamos discípulos de todas as nações, proclamando o Evangelho e fazendo novos seguidores de Cristo. O discipulado não é apenas sobre converter pessoas, mas também ensinar, guiar aqueles que aceitam a Cristo, ajudando-os a crescer em seu relacionamento com Ele. Queridos, nós temos uma preocupação tão grande de pregarmos muito bem, de falarmos do Senhor, beleza. Mas nós temos uma preocupação muito grande, é daquela pessoa se converter para Jesus. Mas eu, nem vocês podemos fazer isso. O que cabe a nós é falar, pregar a palavra. É Ele que faz a obra, o Espírito Santo de Deus, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se eu pudesse, colocaria as pessoas numa mesa, rasgava o coração e colocava Jesus dentro. Mas a gente não pode fazer assim. E Jesus também não quer. Não quer. Lembro-me, eu sempre quando falo, você lembra desse filme. O cara é Deus Todo-Poderoso com Jim Carrey, né? Engraçado esse filme. E ele é Deus por 7 dias. E aí ele tem uma namorada, briga com a namorada, trai a namorada, e eles estão em determinado lugar, ele conversa com a namorada, e a namorada diz que não quer nada e sai. Aí ele faz assim, ele tipo assim, né, jogando poder para ela, você vai me amar, eu vou me amar. Aí Deus aparece, Deus é um negrão, alto, e fala assim com ele, nem eu posso fazer isso. Nem eu posso fazer isso. É o livre-arbítrio. As pessoas amam Deus se quiser. As pessoas vão para Deus se elas quiserem. Deus respeita isso. Mas Deus quer que nós preguemos a palavra do Senhor. Porque quando chegar o dia do juízo final, eles vão dizer assim, não me falaram de Cristo. Falou. Eu amava quando eu estava em Maracás, porque a gente tinha um programa de rádio. Né? Já fui locutor, viu? A gente fazia um programa da rádio das 7 às 8 da manhã, era uma bênção. E como era uma rádio comunitária, todo mundo ouvia essa rádio. Né? Aí eu mandava alô para católico, espírita, maçom, adepto candomblé, e todo mundo, e aí eu ficava sabendo que tinha um pessoal do candomblé que botava o rádio, escutava, porque o pastor mandava alô para eles e tal, e tal. Era uma maneira, nós temos vários de evangelismo. Né? Mas o discipulado é você e a pessoa. Você pode alcançar uma pessoa através de uma rádio, de um programa de FM, de uma TV, mas o discipulado é sentar e ensinar a palavra. Ensinar a palavra do Senhor. O discipulado não é apenas converter pessoas, mas ensinar. Porque nós estamos acostumados àquele método, a pessoa vem para a igreja, não, eu vou levar fulano para a igreja, que lá o pastor vai pregar e ele vai se converter. Não é assim que a gente faz? É bom, é. Mas quando ele se converte, aí vem na frente. Aí agora, quando a igreja não é organizada, sobra para o pastor, não tem um grupo para discipular e tudo isso. E a pessoa fica ali no meio. Aquela pessoa tem que ser ensinada. Eu sei que vocês fazem isso. Aquela pessoa tem que ser acompanhada. E aí você passa anos e anos, e aquela pessoa, como aconteceu uma vez, na volta de seminário, vai e volta para a Bahia, uma pessoa se converteu lá na igreja e era homossexual. E uma pessoa da igreja falou, seminarista,
A pessoa já tem 2 anos na igreja, ainda continua. Aí eu olhei para ela e falei assim: eu, a senhora, o pastor, a mulher do pastor, o irmão tal, já sentou para acompanhar essa pessoa? Não. Sabe por que a gente não quer acompanhar essas pessoas? Porque dão trabalho. A gente não quer acompanhar os homossexuais, a gente não quer acompanhar as prostitutas, a gente não quer acompanhar os drogados, porque dá trabalho. E aí eu peço a vocês que leram a Bíblia, que lê a Bíblia, pense quem Jesus acompanhou, ou vamos dizer assim, no tempo dele, aqueles que andavam à margem da sociedade. Era o cego, era o leproso, a mulher adúltera, era tanta gente. Não é isso? Mas às vezes a gente não quer fazer isso porque não tem dízimo para entrar na igreja, não dá retorno financeiro para a igreja. E a gente esquece que quem sustenta a obra é o Senhor da glória. Queridos, vamos adiantar que já passando ali, né? Existem 2 elementos nesse texto do discipulado, que é ensinar e batizar. Todos nós sabemos sobre o batismo e o ensino, transmitindo o ensinamento de Jesus e ajudando os novos discípulos a viver de acordo com a palavra do Senhor. Precisamos sair das 4 paredes para juntos pregar a palavra do Senhor. E também nesse texto que o Senhor nos fala que devemos ir, pregar a palavra, batizar, ensinar, existe uma promessa do Senhor. Quando o Senhor ele ordena, ele tem uma promessa. Quando o Senhor fala para você ir, ele tem uma promessa. E a promessa é essa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos sós, irmãos, nessa peleja. O Senhor está conosco. Não tenha medo, talvez você não saiba nem ler, né? Mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então o que você escuta aqui, quando você for discipular, o Espírito Santo vai lhe ajudar a falar, trazer a memória, e você vai ministrar na vida daquela pessoa. Então, queridos, Jesus prometeu estar conosco, não apenas 1 minuto, não apenas 1 segundo, mas todos os dias, até a consumação do século. Essa promessa nos dá confiança e é a segurança de que nunca estamos sós, em nossa jornada e também no discipulado. Pois Ele está conosco, nos fortalecendo e capacitando para cumprir a missão. Querido, ser um discípulo de Jesus é mais do que apenas seguir uma religião. É comprometer-se com um relacionamento vivo e dinâmico com o Filho de Deus. Hoje, amados, podemos responder ao chamado de Jesus Cristo para fazer discípulos, investindo na vida daqueles que estão ao nosso redor e levando o amor, a mensagem de Cristo a todas as nações, a todos os bairros, a todas as ruas dessa cidade. 1 Pedro nos diz 2,9. Nós vamos ler esse versículo, já estou chegando ao final. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo adquirido, povo que pertence a Deus. E aí nós temos esses títulos que o Senhor nos dá. Mas Deus, Ele nos dá, Jesus nos dá esse título com um propósito: anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus não lhe tirou das trevas só para ir para o céu, não. Deus lhe tirou das trevas para anunciar as grandezas dEle. Você e eu, nós temos uma missão. E assim como Deus nos chama, Ele capacita. Quando nós abrimos nossos lábios e dizemos igual Moisés: eu não sei nem falar, Deus capacita. Deus capacita. João 15:14, Ele nos diz assim:
Vamos ler? Vocês serão, em algumas versões, amigos, na minha está, discípulos, se fizer o que eu ordeno. Você é discípulo, discípula? Você tem feito o que o Senhor ordena? O que é que o Senhor tem mandado você fazer? Hoje à noite, o Senhor está falando para a sua igreja. Discipule. Pregue a palavra. É isso que o Senhor quer que nós venhamos fazer. E nós devemos nos envolver nessa grande missão e saber que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, nunca será, nunca será. Quando nós renunciamos algo para Deus, não barganhando, mas nós ganhamos muito em troca, muito, porque o Senhor nos chamou com um propósito, e o propósito do Senhor para as nossas vidas nessa terra é proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Bote a letra do hino 304 aí, irmãos. Vamos louvar, já estamos terminando. Quero agradecer ao pastor Daniel, dizendo, estamos aí, precisar. Hino 304, vamos louvar o Senhor. E será que eu sei cantar com esses gogó de ouro? Ei, Jesus. Trezentos e quatro. Quero ser um vaso de bênção. Achou? Eu estou sendo um cantor aqui. Obrigado, irmã. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. A igreja, faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite. Eis aqui os teus discípulos, Senhor, disponível para ti, para a tua obra. Queremos ser este vaso de bênção, que leve a tua mensagem àqueles corações tão carentes,
aquelas pessoas que estão, Senhor, à margem da sociedade, aquelas pessoas que estão a passos largos para o abismo, Senhor. Ó Deus, desperta-nos cada dia para proclamar o ano aceitável do Senhor. Desperta-nos, Senhor, para nos engajarmos nesse projeto de discipulado, Senhor. Esse projeto que nasceu no teu coração. Esse projeto que o Senhor está movendo a convenção para despertar as igrejas, para proclamar a tua palavra. Abençoa o teu servo que está à frente desta obra, os amados reunidos nessa igreja, os demais que não vieram, as famílias desta igreja, derrame da tua bênção e da tua paz. Nos dê uma noite de paz, leva-nos para os nossos lares. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, e a palavra está com quem de direito.